Será que dá pra salvar um relacionamento que tá desgastado, um relacionamento que tá em crise? A minha convidada, Maria de Lourdes Silva, terapeuta de casal e família. Boa tarde. Boa tarde, Gi. Dá pra salvar esse casamento, esse relacionamento? Dá pra salvar, com certeza, né? Principalmente a opinião vinda de uma psicóloga, né? Com certeza. E o que leva, Maria de Lourdes, os casais hoje a se separarem com tão pouco tempo de relacionamento? Parece que antigamente não era assim, né? A gente via os relacionamentos durarem anos e anos, hoje não. Sim. Casa, depois de um mês, o casal separa. Exatamente. Na verdade, a princípio, a gente devemos considerar, né? Hoje, há mudanças de papéis do homem e a mulher frente ao mundo moderno, né? Antigamente, os papéis eram muito definidos. O homem, na verdade, era o provedor e a mulher aquela que cuidava dos filhos e da família. Hoje não, existe uma relação mais o homem e a mulher, né, são responsáveis, na verdade, pela construção da relação, que é o terceiro. E a relação, é importante a gente considerar que não são duas pessoas, são três. Né? O marido trazendo a história, uma mulher trazendo a sua história e juntos eles vão construir um terceiro, que é a relação. Né? Antes, como era essa coisa diretiva, de um mandar e o outro ficar numa relação mais de submissão, obviamente os conflitos não se emergiam da forma que é emergido hoje. Então, daí a importância do casal de existir uma flexibilidade dentro deste relacionamento para se construir uma comunicação, evitando, na verdade, as crises, né? O que não vem acontecendo, né? Os casais vêm existindo grandes dificuldades em relação a isso, como você mesmo disse. Antigamente os casamentos duravam muito mais, né? Hoje, na maioria das vezes, o casal, ele fica muito preocupado com essa questão material. Eu acho que é uma coisa importante para chamarmos atenção aqui de que precisamos construir relações conjugais, relações pais e filhos, né? Independente e assim, se desprendendo um pouco dessa questão material, porque a tendência é nós querermos darmos aos nossos filhos aquilo que não tivemos no sentido material, e isso não é uma coisa que assim é viável, né? Muito pelo contrário. Bom, vamos então para algumas atitudes que nós cometemos. Vamos imaginar, o relacionamento não tá legal, tá em crise, você tá querendo terminar, só que aí você faz atitudes que acabam piorando esse desgaste do relacionamento. Por exemplo, olha só, faz promessa que não pode ser cumprida. Então não adianta, o relacionamento tá ruim, você promete alguma coisa, ou teu parceiro, mas você não vai cumprir, você sabe que você não vai conseguir cumprir, ou seja, vai ficar pior ainda do que já estava. Sim, porque o prometer e não cumprir dentro de qualquer relação, né? Vamos fazer uma comparação. Uma mãe que promete ao filho uma coisa que ela não vai cumprir, gera uma decepção. Você fica decepcionada em relação ao outro, né? Mas normalmente o que acontece com aquele que cumpre, que promete? Ele já promete, na verdade, para se livrar. Eu vou prometer, assim, a pessoa para de me cobrar. Na verdade, ele promete daqui, da cabeça. Ele não promete, né? Não existe um comprometimento a nível interno, onde ele possa realmente dizer, olha, eu estou dizendo algo que eu vou poder cumprir. Então, fazer promessa já não é muito uma coisa saudável, né? A gente não precisa fazer promessa para poder, na verdade, ter uma atitude, né? Faça sem prometer. Exatamente. Mude, né? Tenha uma atitude que corresponda a uma fala, porque tem gente que diz, eu vou fazer na palavra, mas ele não tem uma atitude que corresponda àquilo que ele falou. Outra atitude que você pode estar fazendo e piorando o seu relacionamento. Acha que vai salvar, mas só vai piorar. Usar a sedução para prender o par. A mulher faz muito isso? Normalmente, eu acredito que até mais o homem, né, que seduz mais, né? Principalmente se a gente usar do ponto de vista da sexualidade, né? O homem, ele é mais sedutor no sentido sexual, quando ele quer, na verdade, trazer a mulher, né, para próximo, se reaproximar. Na verdade, tem que ser colocado que isso seria um paliativo à sedução.
Você está usando de um paliativo, tanto pensando na questão da mulher como do homem. Seria um paliativo, né? Vamos arrumar as coisas, né? E isso você tá muito pelo contrário. Você tá varrendo a sujeira para debaixo do tapete, né? Uhum. Mas, enfim, para evitar que se converse um conflito, porque construir uma comunicação é coisa que precisa de disponibilidade, flexibilidade de ambos os parceiros, né? Mais uma atitude, não dar espaço ao outro. Isso é importante. É uma questão, assim, bem importante e difícil, na verdade, de se colocar em prática. Por quê? Quando vamos para uma relação, na verdade, nós vamos sempre com uma expectativa em relação ao nosso parceiro. Uma expectativa que construímos a partir de um social, daquilo que você traz de família, né? E nós começamos a buscar no outro aquilo que corresponde à nossa expectativa. Então, eu quero um marido, né, na verdade, aprovado, e daí você tenta ir moldando o seu parceiro. E nisso você começa a fazer uma invasão sem dar espaço ao outro, não respeitando muitas vezes as diferenças do outro. E gostar, na verdade, e poder, né, possibilitar que você tenha um relacionamento bom, seria não mudar o outro, mudar agir. Mudando o agir, eu posso, na verdade, possibilitar, né, que eu me adapte, que a gente possa estar mais junto, né? E a nossa preocupação qual é? O outro está errado? Né? Porque ele fez isso, né? Porque ele deixou de fazer aquilo, porque ele não me dá atenção, né? É verdade. Vou fazer um intervalinho, Maria de Lourdes, bem rapidinho. Já já a gente continua discutindo quais são as principais atitudes que a gente comete para tentar salvar um relacionamento. Só que essas atitudes são erradas. Cuidado, viu? Já voltamos. De volta e ao vivo, recebendo hoje terapeuta de casal e também de família, Maria de Lourdes Silva, mostrando para você quais são as principais atitudes erradas no relacionamento que nós cometemos quando a gente tenta salvar esse relacionamento, né, Maria de Lourdes? Vamos continuar com as nossas dicas. Por exemplo, tomar atitudes sem avisar o par. É errado isso, então, Maria de Lourdes? Ao invés de salvar, eu vou estar piorando o meu relacionamento. Errado, na verdade, porque quando você tem uma atitude que você desconsidera o seu parceiro, né? Você está tomando uma atitude muito individual, egoísta, na verdade, né? Mas isso acontece muito. Por quê? Porque o casal já está distanciado, ele já não existe uma maneira, já não tem um clima onde eles conversam, um clima para comunicação, então ele vai, ou a mulher ou o homem, toma atitudes erradas. E isso vai provocando o quê? Um distanciamento entre os parceiros. Eu vou tendo atitudes individual. E, na verdade, casamento é união, né? Não dá, né? Não dá. Você pra precisa... ser sozinho. Exatamente, né? Se chama... Você vai construir uma parceria. Próximo. Aceitar prematuramente o fim. É errado isso também? Sim, hoje nós temos muitas opções, né? A nível de salvar uma relação. Vamos fazer aqui uma comparação. Quando você abre uma empresa, por exemplo, né? Se a sua empresa começa a entrar no negativo, você vai fazer o quê? Você vai lutar, na verdade, buscando maneiras de você poder reverter essa situação e ter uma receita que possa cobrir, né, a sua despesa. A relação é da mesma forma, né? Se você tem aí uma intuição, se você vai percebendo, porque isso fica visível, né, de que a sua relação está entrando no vermelho, é importante que você procure saídas. Hoje nós temos aí os terapeutas, né? Que ajudam muito. Exatamente, né? As pessoas já podem contar, na verdade, com esse tipo de tratamento. Vamos tratar esta relação tendo uma preocupação da coisa não, na verdade, andar muito, ficar muito distante. Então, porque relação afetiva, né? Isso melhora, tal. Isso não melhora. A gente precisa se comprometer e no lugar certo, procurar um profissional para que possa, na verdade, fazer um diagnóstico desta relação
e poder tratar, assim como tratamos doenças físicas. Ninguém fica doente e deixa de ter a preocupação de ir ao médico, né? Por que que as doenças afetivas, doença das relações, não temos que ter a mesma preocupação? Então, assim, é importante deixar aqui que existe sim a opção, não somente para as relações de casal, mas para todo e qualquer tipo de relacionamento familiar. Ótimo. Deixa eu ver. Querer ter um filho. Querer ter um filho diante da crise. Será que salva um relacionamento? Não, né? Não, de forma alguma, né? É uma atitude errada que você vai cometer. Na verdade, é uma atitude extremamente errada. E porque você vai estar expondo a um terceiro, né? Você vai trazer um terceiro para uma situação onde não existe um clima. Toda criança precisa de um clima afetivo onde ele possa ser recepcionado, né? O que vai acontecer? Esse casal vai engravidar, a partir do momento da chegada do bebê, vai ter que ter um investimento. O que acontece? Normalmente acontece com a mãe, o bebê requer mais a disponibilidade da mãe. Sim. Esta mãe vai se distanciar ainda, vai ser desfocado, na verdade, o papel, né? Aquilo que eles tinham que estar olhando para a relação, eles vão olhar para o filho. Eles vão desfocar da relação, indo para o papel de pais e filhos. Bom, não dá mais tempo, Maria de Lourdes, adorei a participação mais uma vez. Então, gente, Bom, cuidado eu que agradeço. na hora de tentar salvar o seu relacionamento que não tá legal. Talvez o que você esteja fazendo seja tudo errado. Precisa rever tudo isso. Sim, né? Deixe de ter um nível de ansiedade, né? De pensar que a gente pode ter o maridos que pedimos a Deus, né? Os parceiros que pedimos a Deus. Na verdade, marido e esposa são construídos. Com certeza. Tá? Beijo. Obrigada. Obrigada. Pela atenção, Até a próxima. tá?